Ora viva, minhas amigas e meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso live do dia de hoje. Eu sou o Cianuco Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página Só para Esclarecer. Bem, se é a sua primeira vez, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, deixar o seu comentário e partilhar esse vídeo com quem precisa aprender. E para você que nos acompanha a partir do Facebook, partilhe esse vídeo, partilhe e mencione os seus amigos, porque é um ensinamento de extrema importância. O prometido é devido e eu falei hoje sobre como você pode começar nos seus estudos teológicos. Um estudo de extrema importância. Primeiramente, deixa-me parabenizar a todos vocês que estão aqui e vão chegar, que vão assistir depois do live. Quem assiste durante o live, quem assiste depois do live, significa que você faz parte desse grupo seleto. Isso não é live para qualquer pessoa. Esse não é assunto para qualquer pessoa. Normalmente, as pessoas que se interessam sobre como organizar os seus estudos teológicos são pessoas que têm dentro de si o chamado, porque não é fácil e não é para qualquer um. E Paulo pergunta, são todos mestres? Tem todos o dom de ensinar, nem todos. Significa que Deus escolhe algumas pessoas e capacita estas pessoas. Então essas pessoas começam a se treinar, a beber, a buscar e depois a partilhar o que sabem com as demais pessoas. Então o ministério de ensino não é para qualquer pessoa, reitero aqui. Não é para qualquer pessoa, mas é para alguém que tenha o chamado da parte de Deus para isso. Existe o dom de ensinar, né? É o dom do ensino da palavra que vai indicar que você tem o ministério de mestre ou de doutor. Esse ministério de mestre ou ministério de doutor é precedido pelo dom de ensino. Normalmente, quando te escalam para pregar na sua igreja, no seu pastor, porque as pessoas perguntam como é que eu vou dar conta que eu tenho esse ministério? A tua pregação indica. Existem pessoas que quando pregam não conseguem sair dos evangelhos. Se saem só, saem para uma outra pregação. A maioria das suas mensagens está nos evangelhos, está na crucificação, está no amor de Deus pela humanidade, está na importância de buscarmos a alma perdida. Esse indivíduo que prega muito sobre arrependimento, arrependei-vos, prega muito sobre a cruz de Cristo, está a indicar, essa é a indicação do ministério que esse indivíduo tem. Ele tem um ministério para a evangelística. Vocês estão a entender isso? Aqueles que tocam muito enfatizam muito a cura divina, a cura dos enfermos, enfatizam muito o perdão dos pecados. Então são indivíduos, quer dizer, quando você é escalado, você já parou para você ver? Eu, por exemplo, desde Angola até o Brasil, a maior parte das minhas pregações é nas epístolas paulinas. Vocês estão a entender? Isso é um indicador, Então, é preciso que vocês saibam que a mensagem que você muito enfatiza, é o indicador daquilo que é o seu ministério, daquilo que é o seu chamado. E esse ministério de ensino, o que é uma pessoa que tem um ministério de ensino? Ou um ministério de mestre? A pessoa que tem um ministério de ensino ou ministério de mestre é aquela pessoa que tem da parte de Deus a capacidade de transformar pedras em pães. Transformar pedras em pães, o que significa? São pessoas que pegam conhecimentos complexos, são pessoas que pegam assuntos complexos e te explicam de uma forma uau, como se diz. Poxa, ouvi tantas pregações, li tantas vezes a Bíblia, eu nunca tinha entendido isso. Ou seja, essa capacidade de você pegar assuntos complexos e ensinar e doutrinar é um indicador que você também tem da parte de Deus o dom do ensino. Mas é claro que o ditado diz que ninguém se levanta para ensinar se antes não se assentou para aprender. Então, a pessoa que tem da parte de Deus a vocação para se dedicar aos estudos teológicos, é uma pessoa que tem que aprender a lidar com a solidão, tem que aprender a lidar com os livros, tem que aprender a se sacrificar. As pessoas querem as coisas de mão beijada e deixa-lhe dizer que essa área não é para a pessoa que quer fast food,
que quer takeaway, que quer papinha já pronta. Então é importante vocês entenderem que hoje é uma luta. Isso que eu estou aqui a fazer é uma luta. É um remar contra a maré. Porque você vai na sociedade angolana, o que os angolanos hoje querem? Os angolanos não querem falar, olha, como organizar o seu estudo teológico. Os angolanos não querem isso. E eu sei que os angolanos não querem isso. Quando digo os angolanos, você não se sente ofendido. Se você está aqui, já disse que você não faz parte desse grupo que eu estou aqui a dizer, que é a maioria. O angolano o que quer? O angolano quer Semana da Vitória, mesmo aqui no Brasil, quer dizer, o ser humano quer Semana da Vitória, que ele quer numa igreja onde o profeta já começa a adivinhar a vida dele, olha, está se passando isso na tua vida. Quer dizer, para você ser uma pessoa que desenvolve esse ministério que eu estou aqui a dizer, de ensino da palavra de Deus, é preciso você ter muita paciência, é preciso você entender, é como o lavrador são as pessoas que da paciência, o angolano tem um termo que dizem coça, os lavradores, porque são pessoas que hoje semeiam, ele tem a paciência de semear. Eu quando cresci numa quinta, meu avô tinha uma quinta, tem o Malungo Ngunza, que é o pastor lá do nosso ministério, ele mora nessa quinta. É cheia de mangas, mangueiras, goiaba, goiabeira, até hoje tem tudo, tem casa, né? Cortou-se muitas árvores. Mas nós comíamos muita manga, mas as mangas que nós comíamos foram semeadas, foram plantadas há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Quer dizer que o lavrador, que é a pessoa que semeia ou planta, ele tem paciência, ele pôs milho agora, sabe, daqui a 3, 4 meses, 5 meses ele vai colher. Então é como uma pessoa que tem da parte de Deus o dom, o ministério para o ensino. Eu tenho muita experiência nesse lado. Eu já tentei forçar muitas pessoas para aprender teologia. É que nem todo mundo quer aprender, e nem todo mundo tem predisposição para aprender. Então Deus foi ministrando no meu coração, me mostrando que não é para todo mundo, e nem sempre foi para todo mundo. Existem pessoas que você vai insistir, vai dizer, não está nem aí, não quer, simplesmente não quer. Mas eu sou uma pessoa, para vocês terem uma noção, fiz primeiro o meu curso de simpósio em Cristologia dado por um brasileiro. Eu morava na estalagem, no quilômetro 9B, o curso foi no Zé Pirão, quem vai a Mutamba. Vocês conhecem a distância, é longe, é distante. Depois ainda estava na estalagem, eu fiz 5 anos saindo da estalagem para Cacoaco, Quicolo. Quer dizer, você tinha que apanhar a Vila de Viana, na Vila de Viana tinha que apanhar outro táxi que deixava na faculdade. E quem conhece bem aquela autoestrada, o Via Express, é muito longe. Eu fiz 5 anos indo e vindo, indo e vindo. Indo e vindo. E quando cheguei no Brasil, eu procurei, pesquisei, na internet eu pesquisei, encontrei uma faculdade que o diretor dessa faculdade já esteve aqui no live comigo, que fica em Guarulhos. Guarulhos, sabe onde é que é? É que nós falamos no nosso aeroporto. Guarulhos é o aeroporto de São Paulo, onde você chega no Brasil, você vai para São Paulo, você vai descer. Onde eu estou numa cidade do interior, passa São Paulo, passa Campina, depois tem outra cidade chamada Mogi Mirim, eu estou em Mogi Guaçu. São 4 horas daqui de ônibus, 4 horas até chegar em Guarulhos. Fiz 1 ano de pós-graduação em interpretação bíblica e eles, todos os meus colegas, ficam admirados. Toda a faculdade onde eu vou ficar admirado. Só é viagem. Eu sempre vou, eu quando quero uma coisa, nem que me falar que é no Japão, eu vou olhar no Japão. Então, quando eu me encontro com pessoas com essa dedicação, com essa sede de aprender, fico maravilhado. Isso indica que você tem chamado. Porque nem todo mundo, o que não tem chamado não vai aguentar, vai existir no caminho, vai existir no meio. Porque não tem chamado para isso, esforço. Nem todo mundo também que faz teologia tem chamado, faz só para aprimorar os seus conhecimentos, para se aperfeiçoar no conhecimento da palavra, manejar bem a palavra de Deus. As pessoas querem fast food e a área da teologia não é assim. Tem pessoas que vão fazer curso comigo, pensaram que, olha, vou começar a pregar já como o pastor Cianuque e tal. E 3, 4 meses desistiram. Isso não é assim para quem quer coisas imediatas. São muitos anos de muita leitura e eu ainda não sei quase nada. Eu estou no caminho da aprendizagem, mas incentivando meus irmãos para que também possam se dedicar ao ensino. Estou a dizer que essa área do estudo teológico é uma área árdua, não uma área assim fácil. E vocês sabem que eu estou aqui a disponibilizar esse meu tempo falando com vocês.
sabem que é um live gratuito, vai estar disponível tanto aqui no Facebook como vai estar disponível no YouTube. Pessoas vão acessar, brasileiro, angolano, moçambicano, quem quiser vai ver o tema, vai ver e não vai pagar nada. Mas eu faço isso porque é uma responsabilidade que eu sinto da parte de Deus, dar o meu contributo. Outros, até tem pastores que assistem meus lives, só que eles não vêm direto assim, para não ver que ele também está aí. Então ele deixa passar o live, quando vê que esteve online, ele aí vai assistir tudo do zero. Muitos pastores que nós temos instruído, ensinado, só esperamos desses pastores que reconheçam o nosso contributo, né? Ainda que não reconheçam a mim ou em público, mas nas vossas conversas vocês têm tido, porque me chegam, olha, o pastor fulano estava num debate, falaram de você, falaram mal assim, assim, assim. Não, você que acompanha, você tem que reconhecer que não, tem esse lado que ele critica, às vezes a igreja que cede para o púlpito, por política, eu não concordo, mas ele tem dado um grande contributo, e só isso aqui já é de grande valia. Eu escrevi 2 livros do campo teológico. Este, Jesus, o grande professor de teologia. Escrevi esse, o que todo estudante de teologia precisa saber. Olha, para quem está no meu grupo de mentoria sabe que eu ensino teologia, mas tem uma determinada, tem áreas como a soteriologia, que é a doutrina da salvação, que eu vou me inclinar mais para um lado, porque vamos encontrar correntes. E muitas pessoas que vieram para o Brasil, né, estudaram, se tornaram arminianos, por exemplo, porque estudaram numa faculdade ou num seminário, numa escola que é de vertente arminiana, como eu estudei na FATAD, que é da Assembleia de Deus, que é de uma vertente mais arminiana. Uns vêm no Brasil, estudaram numa escola calvinista. Esses indivíduos vieram sem saber o que é calvinista, o que é arminianismo. Estou a fazer teologia no Brasil e de repente seguiram uma linhagem, passaram a defender aquela linha teológica. Perdão, e muitos se dão conta só já no meio da teologia. Então esse livro é para preparar quem quer entrar no campo teológico. Existem coisas fundamentais, basilares, que você precisa saber. Se você veio aqui, mais uma vez eu repito, é porque você tem esse chamado, você faz parte das poucas pessoas desse grupo seletivo para ler este livro. Por enquanto não temos em Angola ainda disponível, já teve alguns, não temos por enquanto disponível. Mas eu vou fazer alguma leitura aqui para vocês, vocês vão saber o que eu escrevi aqui e eu vou explicar, porque na verdade o assunto desse live é esse daí. Por enquanto não temos ainda disponível, já escoaram. Depois eu faço possível de voltar a mandar para Angola. Vão mandando vários corações, vão mandando vários corações, vão mandando vários corações. Bem, aqui nesse livro eu tenho uma nota introdutória, onde eu digo assim: Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, escreveu um livro com o título Lições aos Meus Alunos, onde ele aborda sobre os assuntos que ensinou na escola bíblica que criou para o treinamento de pastores. Esse livro está aqui, Lições aos Meus Alunos, está aqui. Eu começo o meu livro falando deste livro, do Charles Spurgeon, Lições aos Meus Alunos. Vocês estão entendendo? Então já estou ensinando também como se escreve livro. Você escreve livro porque você leu outros livros. O livro não é ficar inventado, está te caindo uma revelação do céu, você está a escrever. Não, você vai consultar outros livros, o que outras pessoas falaram sobre o assunto. E aqui eu digo, achei de extrema importância essas lições atuais, embora tenham sido escritas há muitas décadas. Assim, como no decorrer desta obra, vou recomendar alguns livros. Este é um deles, cujo principal ensinamento queria partilhar com os estudantes de teologia. E faço uma citação do que Charles Spurgeon fala em seu livro. Ele diz o seguinte: caros soldados, companheiros meus, somos poucos e temos violenta luta diante de nós. Portanto, é preciso fazer que cada homem renda o mais possível e seja estimulado até o ponto máximo das suas energias. Instruam-se bem em teologia. Não reparem naqueles que criticam, porque nesta esfera são ignorantes. Muitos pregadores não são teólogos, daí os erros que cometem. Não fará mal algum ou o mais galhardo evangelista se ele também for teólogo. Talvez seja este, com frequência, o modo de livrá-los dos erros crassos. Spurgeon lançou livro lançado em 1980, cerca de 30 e tal anos já, né? Quase 40. Não, 40 já, na página 26.
Então aqui Charles Spurgeon incentiva os seus alunos dizendo que eles devem formar-se em teologia. Existem muitos pregadores que gostam de pregar só assim, pegar na Bíblia de forma empírica, ler. Por exemplo, há um texto que Jesus disse aos seus discípulos: não se preocupem, vocês vão ser martirizados, vão ser presos, vão ser levados no sinédrio. Naquela hora não se preocupem com o que acabei de dizer, porque será o Espírito Santo que vai dizer por vocês. Muitos leem essa passagem e imaginam que Jesus está a dizer: não prepare sermão, não se estuda teologia, o Espírito Santo vai falar por você. Não, Jesus, o contexto, os que estão a aprender teologia sabem que o texto deve ser lido dentro do seu contexto. Jesus está a dizer que depois da sua ida, os discípulos iam ser presos, iam ser perseguidos, iam ser levados no sinédrio. O sinédrio é o Supremo Tribunal Judaico, eles iam ser julgados. Não fiquem temorosos, Deus vai vos capacitar na hora para vocês defenderem. Aconteceu com Paulo, se defendeu no sinédrio, os apóstolos se defenderam no sinédrio, quando foram proibidos. É isso que a Bíblia está dizendo, não está dizendo, não, ficam só assim, tudo que vem na mente. A igreja é tudo que é proibido você preparar o sermão e te escalam na hora. Ei, irmã fulana, tipo totoloto, vai pregar. A irmã também chega na Bíblia, Efésios 6, e vai pregar. Tudo assim, fazendo citação. E eu digo aqui, certa vez tive um debate sobre Bíblia com um cético que levantava tantas questões difíceis e paradoxais de certos eventos bíblicos, e eu respondia com mansidão e na maior naturalidade. Já contei essa experiência de um senhor que elogiou, disse: você fala com muito amor, eu não acredito muito nessas coisas da Bíblia, mas gosto da forma como você fala, quando você fala de Deus. Para dizer que ele reconheceu em mim essa inclinação. E eu sei que não sou o único, muitos de vocês têm essa inclinação. O amor e o prazer pelo estudo da palavra de Deus são os principais requisitos para se crescer no conhecimento de Cristo. É preciso amar. O salmista disse que é bem-aventurado o varão que sente prazer em meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Está no Salmo 1. Por isso, o meu desejo é que todos os cristãos sintam este prazer de meditar e partilhar a palavra de Deus com as demais pessoas. Foi o amor que ganhei pelo estudo da palavra de Deus que fez com que eu começasse a comprar livros e frequentar cursos teológicos, seminários bíblicos, sair da Angola para o Brasil a fim de me aprofundar mais no conhecimento bíblico e teológico, bem como aumentar o meu grau acadêmico. Tento ser uma influência para os demais jovens cristãos, para que eles possam investir cada vez mais na busca pelo conhecimento, especialmente na área da teologia. E é o que eu estou a fazer. Esse amor pela palavra, pelo conhecimento. Ok. O que é que eu escrevo aqui neste livro? Primeiro, eu escrevo organização da sua vida acadêmica. Eu vou ler para vocês e eu vou explicar. Diz o seguinte: certamente você adquiriu este livro pelo título chamativo e se interessou em ler, é porque deseja aumentar o seu conhecimento nos estudos das Sagradas Letras. O apóstolo Paulo deixou uma recomendação importantíssima para quem deseja dedicar-se nas coisas espirituais. Olha aqui. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, como assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 25 a 27. E aqui eu digo: o Senhor Jesus não saiu da Palestina durante todo o seu ministério. Isso é uma das razões pelas quais as instruções relacionadas ao cotidiano dos judeus, seus exemplos eram sobre vinha, lavradores, semente, viúva. Quando eu estou a dizer que você vê, compara Jesus e Paulo, você vai notar que Paulo dá exemplo da corrida, os Jogos Olímpicos, mas Jesus não sabe nada disso de jogo olímpico, que corre para cortar meta. Na Palestina não havia esses jogos grego-romanos. Então Jesus ele dá exemplo da viúva. A viúva seguiu um juiz, um certo lavrador, um semeador, ou seja, ele dá exemplos da realidade, da localidade onde ele está inserido. Já Paulo, já falei aqui no live, que ele é judeu, por ser filho de judeus, de hebreus, mas ele nasce na cidade de Tarso, na Cilícia, a atual Turquia. E eu digo aqui o seguinte, aos atletas que praticam esportes ou desporto no português de Angola, são recomendados de forma rigorosa que se dediquem ao máximo, treinem bastante, evitem certos extremos, tal como comer fora de hora, tempo suficiente de sono,
descanso, evitar prática exagerada de relações sexuais. Você vê que são regrado, tanto a vida dele sexual, a vida dele do sono, ou evitar carboidrato de noite, ou evitar perder noite, evitar consumir bebida alcoólica por exagero. Ou seja, um Cristiano Ronaldo, um Messi, outras coisas, você vai ver que eles cumprem uma certa rigorosidade porque ele tem meta. Paulo está a dizer isso, que as pessoas que correm, eles na verdade, eles abdicam, mas ele vai ganhar uma coroa corruptível, que enferruja, que daqui a pouco já perde validade. Mas nós, diz Paulo, estamos na mesma corrida, mas é espiritual, e devemos ter também a mesma dedicação, o mesmo zelo, o mesmo sacrifício. Por isso, é que eu digo, nós somos atletas espirituais, separados pelo Senhor, para nos dedicarmos ao estudo da palavra, tendo em vista que há um prêmio preparado para todo atleta espiritual que se abstém de coisas inúteis, que só atrapalham a nossa corrida enquanto peregrinos neste mundo, não como batendo no ar. Ou seja, o atleta espiritual tem que ter foco e agir de forma certeira para que tenha uma excelente corrida. Paulo diz não como batendo no ar, ou seja, aquele desporto que vende aos olhos das pessoas que estão a lutar, na luta, e batendo no ar, ou a pessoa está aqui atrás, mas ele não está vendo porque está com os olhos vendados. Paulo diz não como batendo no ar, ou seja, nós temos uma meta, nós sabemos onde nós queremos chegar. Existe uma máxima de Benjamin Franklin. Você conhece Benjamin Franklin? Foi presidente dos Estados Unidos da América. Diz: falhar a preparação é preparar-se para falhar. Isso significa que se você não planejar a sua vida acadêmica, devocional, financeira, conjugal, automaticamente você está planejando o seu fracasso. Esse ditado não é somente para a vida secular, vale também para todas as áreas da vida. No caso específico que eu trato aqui, sobre a vida espiritual, sobre a sua vida ministerial. Então, falhar a preparação é preparar-se para falhar. Você já viu aquela pessoa que vive de improviso, lhe escalam para pregar? É como as pessoas do estudo, que só estudam quando vai ter prova. Então, você está se preparando para falhar em público. Então, falhar na preparação é preparar-se para falhar. A Jeusa disse muito interessante, está no meu livro. Os angolanos só que não me dão valor. Só vão me dar valor quando Deus já não estiver aqui. Eu digo aqui, olha o que eu digo aqui. Muitos são os cristãos que acham que a vida intelectual não tem valor algum para os crentes e muito menos para Deus. É o tipo de crente que diz, basta apenas orar e mais nada, estudar é coisa do mundo. Esquecem-se que o universo e a humanidade foram criados por uma mente inteligente. E temos a advertência bíblica de que nós temos a mente de Cristo. Logo, nem Deus e nem a sua palavra se opõem ao desenvolvimento da vida intelectual dos homens, quer sejam crentes ou não. Nós temos a mente de Cristo. O Diogo Mamengue disse, aguardando a minha cópia do livro. Boa. A Dalgisa também disse que era o livro aí. Esse livro já estava em Angola, os angolanos não deram valor. Deram, porque acabou. Olha o que eu digo aqui. O grande problema é exaltar o intelecto humano acima de tudo, como fizeram os homens no período chamado Iluminismo. Até que dou aula de o que é o Iluminismo? O Iluminismo foi um período que os homens disseram que não. Bíblia de lado, igreja de lado, Deus de lado. Nós vamos buscar a ciência como a fonte do conhecimento para explicar, não vamos depender porque Deus criou. Não. Então esse é chamado período do Iluminismo. Colocou-se, foi um período antropocêntrico, o homem no centro, as ideias iluministas, onde vieram muitos, o Leonardo da Vinci é desse período, você vê o que ele escreveu, o Código da Vinci. Quer dizer, muitos cientistas que são do período do Iluminismo. Então eu digo aqui, o grande problema na era da razão foi a rejeição de Deus, a rejeição da sua ação miraculosa, atacando assim as bases das crenças cristãs. O conhecimento humano é de grande valia quando considera Deus como autor e consumador de todas as coisas. Quando o ser humano acha que cientista bom é cientista ateu, ou que um bom intelectual não precisa de exercer fé em Deus, esse conhecimento é mais perigoso que uma arma nuclear. Vocês sabiam disso? Há pessoas que acham que não, para você ser um bom acadêmico, um bom cientista, você precisa ser ateu. Então muitos se dão o luxo de falar, estou a estudar filosofia da história, sou ateu. Não. Você pode ser um cristão inteligente, um cristão cientista, um cristão que saiba abordar de forma coesa sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Cristo.
Então, que a vida acadêmica do estudante de teologia deve ser levada com bastante seriedade e dedicação, tal como são instruídos a levar, por exemplo, os estudantes de medicina, de engenharia e de direito. São 3 áreas que você vê, livros grandes, grossos, estudantes de engenharia. Quem não respeita o estudante de engenharia? Quem não respeita o estudante de direito? Quem não respeita o estudante de medicina? Vocês veem que são respeitados e as pessoas sabem que eles estudam, ele para exercer aquilo, o médico estudou. Nós, estudantes de teologia, temos de Deus a mesma responsabilidade. Olha, esta é a minha 3ª estante de livros. Já tive a primeira em Angola, ofereci, vendi alguns livros. Depois tive a 2ª estante de livro. Eu estava para vir para o Brasil, ver o que é que eu vou fazer com esses livros. Então tive que oferecer também muitos e vender alguns, que é para me ajudar na passagem e outras coisas. E essa é a minha 3ª estante de livro. Então significa que é preciso que vocês que têm esse desejo, leiam muito, leiam muito. A minha esposa, sabe, eu também fui lhe incentivando muito. Eu falei, você tem que ler, sempre obriguei, você tem que ler. Graças a Deus ela embalou. Porque não é fácil, eu próprio reconheço que não é fácil. Tem livro também que eu leio, vejo fumo. Porque livro é mesmo assim, é livro de difícil entendimento, livro técnico, está a falar coisa que você não está a entender. Mas você, o que você vai fazer? Volta a ler, volta a ler, volta a ler. Depois você vai começar a entender. Sublinhe as palavras difíceis que você for encontrando no livro. Quando você sublinha, olha, tem um homem aí que está mandando muitos corações, não sei quem é, só sei que estava em fotografia com t-shirt preta, então escreve aí quem é o teu nome, diz assim, sou eu, pastor, aí já vou saber que é você. Está mandando muitos corações. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Então, digo assim, é a investigação que diferencia o estudante daqueles que são simplesmente alunos. Vamos para a Faculdade de Teologia da Assembleia de Deus no Kikolo Kakuá, quando eu estudei com a maior parte dos pastores da Assembleia de Deus da Angola, foram meus colegas. Assim, os pastores que sabem de renome da Assembleia de Deus de Angola, os mais velhos, foram meus colegas, sentaram comigo. Eu era o menor da minha sala, mas aí você vai encontrar fama do Cianuco. Não fama porque eu já é mais inteligente, não, tem muitos meus colegas muito mais inteligentes que eu. Mas eu sou daquele tipo de pessoa que já vinha lendo, já vinha investigando, e eu não me limito só naquilo que o professor fala. Então é importante vocês investigarem. A investigação é que diferencia o estudante do aluno. O aluno é que depende do professor, o aluno é que está matriculado numa escola. Mas o estudante é um autodidata, alguém que busca. E você, ao criar a tua biblioteca, você vai criar assim, área teológica, vai criar assim, área da política. Aqui tem política, aqui tem economia, aqui tem teologia, aqui tem filosofia, aqui tem religiões, até livro de esoterismo. Livro de esoterismo. Você que encontra, tá entendendo? Você encontra religiões, política, filosofia, teologia. E é isso que eu quero que vocês... Mas não comprem qualquer livro. Já falei aqui, já ensinei também como você pode ter bons livros. Bons livros é o seguinte, vocês estão a ver aqui nos livros como começar a sua vida teológica, comprando bons livros, ouvindo bons pregadores, bons ensinadores. Aqui. É importante que você esteja consciente de que não deve estudar por exigência do seu pastor, do seu pai ou do seu professor. É chegada a hora de se autoexigir, de decidir dar o melhor para crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Ao nível em que a criança acredita que o seu professor é inerrante e que tem resposta para todas as questões, Deus... Aqui eu digo, chegamos no nível de compreender que o professor, graças a Deus, chegamos no nível de compreender que o professor é apenas orientador na busca pelo saber. A esse nível, a criança, você vê a criança, você fala uma coisa, a criança vai dizer, não, meu professor disse que nem isso. Quer dizer, porque na mente da criança o professor fala que está certo. Chega ao nível que você vai pensar que o meu professor, o pastor Cianuco ou o fulano sabe tudo. Não não sabe tudo. Você já tem que saber que o teu professor não sabe tudo, ele também é limitado. Chega muitas vezes que você também não sei. E chega muitas vezes que eu vou ficar encurralado, porque nós estamos todos na busca do conhecimento. Então, como estudante, já não deverá esperar do seu professor lhe tire todas as dúvidas que lhe venham à cabeça. Tem pessoas que me mandam mensagens no meu chat. Pastor, desculpa, onde é que está escrito a passagem X? Poxa, eu não olho essas pessoas. Poxa, mas pacientemente vou no Google, coisa que ele podia fazer, escrevo: amarás o seu Deus, todo o seu coração, versículo, e vai vir aí o versículo. E vou lhe dar o capítulo e o versículo. Mas coisa que ele podia fazer, então que estou a dizer, evitar papinha feita.
evitar, não precisa te exigirem, começa a se auto-exigir. Você próprio cria uma agitação, uma exigência sua. Aqui eu digo, o professor Carlinhos Assala estava bem certo quando recomendou. Até um livro do Carlinhos Assala, que é psicólogo, já tive um debate com ele na Rádio Kairos, angolano. Diz o seguinte, Carlinhos Assala: o estudante precisa munir-se de textos básicos para o estudo da sua área específica, tais como um dicionário, um manual introdutório, um manual de história, algum possível tratado mais amplo, algumas revistas especializadas, todas as obras específicas da sua área de estudo e áreas afins. Assala, livro dele é de 2025, e não chegamos. Aqui acho que é 2015. Acho que é 2015. Qual é o título desse livro do Carlinhos Assala, que eu cito aqui? Iniciação à pesquisa científica. É mesmo, 2015. Lançou em 2015. Você precisará reunir vários livros específicos na área de teologia. Recomendo que todo estudante de teologia tenha pelo menos livros que abordam os seguintes assuntos: história de Israel, história da igreja, história da teologia cristã, versões diferentes da Bíblia Sagrada, comentários bíblicos, atlas da geografia bíblica, dicionário teológico, dicionário bíblico. Dicionário teológico é diferente de dicionário bíblico. No dicionário teológico você vai encontrar o que é trindade, o que é soteriologia, o que é antropomorfismo, termos teológicos. No dicionário bíblico você vai encontrar o que Abba Pai, ou seja, termos bíblicos que estão na Bíblia. Há termos que estão na Bíblia, são termos bíblicos, você encontra no dicionário bíblico. E há termos que são teológicos. Triteísmo, o que é isso? Teísmo, deísmo, são termos teológicos que se encontram num dicionário. Então é importante vocês fazerem isso. Vocês estão aí, olha, a Giovana, a Dalgisa, Geusa, vocês não são qualquer mulheres, não são qualquer irmãs. Então, por que não pensar dar uma volta no Brasil, juntar um dinheiro, tirar um visto, vem no São Paulo, vai na livraria, carrega aí umas bíblias, carrega aí uns dicionários bíblicos. É hora de vocês investirem no vosso ministério, é hora, eu quero ver assim em Angola mulheres assim. O José Candombiça afinal está aí do outro lado, disse bem. Então é hora de nós, porque só assim nós vamos fazer frente. Olha, nós temos muita frente. Por um lado temos os profetas, falsos profetas. Por outro lado temos aí os afrocratas que também estão a vir. Hoje mesmo o Alzídio Fortunato me disse: você acredita numa religião que te trouxeram de barco, de navio, para te dizer que no Médio Oriente houve um homem que morreu por você? Essa é uma questão que você pega os cristãos. Não conseguem responder isso. Como é que você que está em Angola vai acreditar que alguém morreu na cruz para te salvar lá no Médio Oriente? Então, é hora de nós darmos o nosso contributo, levantarmos uma equipa forte em Angola, dedicada. Assim mesmo no vossos afazeres, vocês, nesse vosso afazer, é mesmo assim mesmo. A minha esposa está aí nesse momento, ela abriu aqui um salão, está aí de trança, está trançando. Mas ela sabe quando vem cansada da mão, tem que ler. Aí, mas quando não tem cliente, tem que ler. Eu também, quando estou nos meus afazeres, também nos meus, tenho que ler. Então é isso aí que nós estamos aqui. A Olajeusa disse preparando a viagem. A Nilda Cleandro. Na verdade, muitos de nós temos preguiça de procurar mais, de saber em todas as áreas da vida. Exato, agora temos que ir. Nilda Cleandro, está falando do Brasil, será? Ou de Angola? Escreva aí. Eu falo disso aqui nesse meu livro, na página 25, falo agora de quê? A cultura de leitura. Se você é daqueles que não gosta de ler Bíblia, não sente prazer na meditação da palavra de Deus, sente preguiça e sono, sempre que pega na Bíblia para meditar, então nem pense em entrar no curso de teologia, e melhor seria para você desistir de ler esse livro. Certa vez, 2 amigos falaram para mim que fizeram um voto com Deus. Não iriam ler nenhum livro que não fosse a Bíblia. Ouvindo isso, numa primeira instância, essas palavras aparentavam bastante zelo e espiritualidade, mas na verdade era um zelo sem entendimento. Como o apóstolo Paulo falou para os judeus, a não ser que a pessoa queria se dedicar apenas
ou queira se dedicar apenas por um período de tempo lendo a Bíblia Sagrada. É também verdade que nenhum outro livro substitui a Bíblia, porém Deus usa seus servos para ensinarem com clareza sobre passagens da Bíblia de difícil compreensão. Vocês entenderam isso? Tem um amigo que falou assim para mim, olha, fiz um voto, eu não vou ler nenhum livro, só ler a Bíblia. Ok, é bom. É bom você fazer esse voto com você mesmo, de um período de 2 meses, só ler a Bíblia, só ler a Bíblia, só ler a Bíblia. Mas isso você está fazendo o quê? Para você conhecer o que está escrito na Bíblia. Agora, ler outros livros é importante por quê? Porque há livros que vão te explicar com mais clareza passagens que você leu na Bíblia e você não compreendeu. Então é importante a leitura, a oração, o jejum, a meditação, tudo isso vai te dar uma robustez ministerial no teu ministério. E quando você é uma pessoa, vocês sabiam que quando a gente fala dimensão espiritual não é algo místico que você vai orar bem, vai imaginar que está numa dimensão. Não, a dimensão espiritual, é claro que a oração ajuda, mas tem a ver com o nível de conhecimento que você alcança. O poder de crer certo. Tem a Dalgisa Lima, é daqui do nosso grupo, ela manteve uma conversa comigo onde eu esclareci para ela que certa área que você está vivendo são batalhas espirituais, não significa que você está amarrado. Só isso, ela até falou, glória a Deus, só isso, esse conhecimento que você recebe de que você não está amarrado, não tem uma maldição não quebrada, mas você está a viver combates, confrontos espirituais, que você precisa prevalecer. Então, isso já te dá, você já vai subindo de nível. Quer dizer, a tua compreensão, conhecereis a verdade vos libertará. As camas espirituais, algemas espirituais vão caindo e você vai compreendendo. Então, à medida que você crer certo, crer a palavra de forma certa, o que vai acontecer? Algemas espirituais vão caindo. Você vai começar a compreender e vai ser difícil você ser enganada por um falso profeta, por um falso mestre. Então é preciso, primeiro, para começar a sua vida teológica, é preciso primeiro você se familiarizar com a mensagem da cruz. Conheça Jesus, saiba um pouco sobre a salvação, a obra redentora de Jesus. Nós todos começamos assim, escreve a palavra, Jesus morreu para nos salvar e por aí fora. Agora, existem coisas que são basilares para você começar a sua vida. Você conhecer quais são as doutrinas bíblicas. Você vai conhecer mais sobre a doutrina de Deus, teontologia, quem é Deus, quais são os atributos de Deus, atributos comunicáveis que Deus partilhou conosco, atributos... Deu aqui uma pausa, mas acho que voltou. Só que Deus não partilhou conosco. Sobre Cristo. As doutrinas de Cristo. Falar sobre a natureza divina de Cristo. Natureza humana de Cristo. A doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é força ativa, como dizem os testemunhos de Jeová, ou o Espírito Santo é uma pessoa? O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Como é que o Espírito Santo era representado no Antigo Testamento? Então você precisa conhecer as bases, né? Doutrina de Deus, omnisciência, onipresença, onisciência, conhecer a doutrina de Cristo, conhecer a doutrina do Espírito Santo, conhecer dados de forma hierárquica. Que hierarquia angelical são essas? Anjos caídos, demônios. Quer dizer, antes de você procurar saber sobre Apocalipse, escatologia, começa nessas coisas básicas. Boa, desliguei a minha internet de casa, está com falha, e liguei a internet do próprio celular. Penso que já não vai cair mais. Exatamente, então você vai aprender aqui sobre aquilo que quem está no meu grupo de mentoria já aprendeu, o que é expiação, o que é salvação, o que é redenção, o que é propiciação, são coisas basilares, coisas básicas que você precisa saber. Então conheça as primeiras doutrinas da Bíblia. E é claro que eu estou a falar aqui para pessoas... É claro que eu estou a falar aqui para pessoas que já experimentaram uma conversão genuína. Porque se a pessoa está a começar agora na fé, nem adianta ainda fazer teologia, mas nossas igrejas têm que ter escola dominical. Conhecer a doutrina do homem, quem é o homem, como é que o homem é constituído, como é que o homem é formado, conhecer a teologia, que é a doutrina do pecado, o que é o pecado. Então,
conhecer a própria doutrina da igreja, qual é a natureza da igreja, como é que a igreja foi fundada, o que é um membro da igreja, quais são as ordenanças da igreja. E é muito importante o estudante de teologia saber isso. Essa live vai retomar, se Deus quiser, no sábado, porque amanhã tem um outro live com o pastor. Acho que eu venho amanhã, volto amanhã. Mais hora eu vou voltar amanhã. Mas deixa eu dar aqui outras duas recomendações antes de nós fecharmos o dia de hoje, que são: sempre que você ler um livro de teologia, vai na bibliografia, porque na bibliografia indica todos os livros que o autor leu para escrever o seu livro. Ou seja, vocês viram que para esse livro ele escreveu coisa importante, interessante. Mas eu aqui escrevi também Allison, o livro de Allison, que é Doutrina das Últimas Coisas. Heber Campos, O Ser de Deus e Seus Atributos. O Ser de Deus e Seus Atributos está aqui, onde o livro que eu li para escrever também é esse. O Ser de Deus e Seus Atributos. Um grande livro. Esse livro ganhei do ex-pastor da Geusa, pastor Henrique Manuel. Um livro muito bom. Então aqui cito os livros, vocês vão lendo, vão procurando saber quais são as referências. Não ouça qualquer pessoa, ouça pessoas que são referências no campo teológico, leia livros que são livros de referência, livros que você vê aqui estou a indicar, você anota, livros que você viu na bibliografia que o autor citou. Então são alguns dos livros que são importantes vocês lerem. Vocês não fizeram nenhuma pergunta, é sinal de que tudo está claro. A não ser que tenha alguma pergunta, eu vou me despedir de vocês com a promessa de voltar amanhã, mesmas horas, para podermos dar sequência ao nosso estudo. Então, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Saudações a todos vocês. Daí a Giovana, a Geusa, a José Candonguissa, Mensageiro Judeu Rosa, Eduardo Mente de Cristo, Pedro Dambi, Adalgisa, Gil Prazeres, a todos vocês que estiveram aí do outro lado, Servo Desconhecido, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Amanhã vamos estar juntos, Deus abençoe.